Bolsonaro surgiu aí no dia de ontem com um vídeo com a camisa da seleção brasileira, convocando o pessoal dele para um ato pacífico para o último domingo de fevereiro na Avenida Paulista. O Bolsonaro, acho que não deve ter boas lembranças da mais badalada avenida aqui de São Paulo, né? A gente lembra do 7 de setembro de 2021, quando ele não só atacou o Alexandre de Moraes e disse que, mas disse também que não cumpriria nenhuma decisão do ministro do STF. Logo depois dessa desfeita, né, Tereza, a gente lembra bem, porque foram dias difíceis, o Bolsonaro amarelou e pediu ajuda do ex-presidente golpista Michel Temer, que acabou ajudando ele a fazer uma carta, né, e aproximando ele do Alexandre. Ele pediu desculpas pelos ataques ao STF e ao Estado Democrático de Direito, né? Então, agora, no dia 11 de novembro passado, ocorreu o último ato dos bolsonaristas na Avenida Paulista e foi um fracasso. Reuniu um grupo de 13 mil pessoas e foi por Silas Malafaia, de novo, que montou o ato, e foi por causa da morte do Clériston Pereira da Cunha, um dos presos pelos atos terroristas na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Ele morreu, para lembrar, né, durante um banho de sol na penitenciária da Papuda, em Brasília, no último dia 20 de novembro passado. Agora, nessa manifestação aí que está sendo marcada, o Malafaia prometeu colocar um trio elétrico na Avenida Paulista. E ele, como está no olho do furacão de uma investigação que chega cada vez mais perto dele, ele tentando reunir o gado, né, me parece, que acabou se dissolvendo depois da derrota dele e do fracasso do 8 de janeiro, ele tem que reunir, porque provavelmente ele quer estar blindado com esse apoio no enfrentamento à justiça. Ele fez outra aí hoje, né, que foi a fotografia da infância lá, segurando a traíra de 12 quilos, que todo mundo está entendendo que é um recado para possíveis traidores, né? Em suma, ele está numa atividade danada, né? Procurando caminhos. O Bolsonaro está procurando caminhos. Ele vai tentando um e outro, né? Assim, provoca os traíras, ao mesmo tempo chama a manifestação, deve estar com a questão jurídica também deve estar sendo trabalhada intensamente. Já tem um discurso muito forte de vitimização na praça, né? Vou começar pelo fim, pela traíra, que eu acho que não é um recado aberto, é um recado direto e objetivo para o Tarcísio, governador de São Paulo, porque cabe ao Tarcísio criar as condições com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para que o evento, e com o metrô, né, para que o evento tenha sucesso, além do financiamento da estrutura que o mercador da fé, da má-fé, Silas Malafaia, fará, né, financiando o trio elétrico e dando um lanchinho para quem for lá. Agora, eu acho que a publicação desse post, né, no ex-Twitter, hoje, da traíra, é já um movimento que é típico do Bolsonaro. O Bolsonaro é frouxo, o Bolsonaro é fraco, o Bolsonaro é desarticulado, né? E o Bolsonaro talvez tenha se arrependido do movimento de ontem, completamente fora de timing político, numa segunda-feira de carnaval, trajando o uniforme da CBF, né, cuja seleção olímpica, 24 horas antes, foi derrotada pela Argentina e ficou de fora, né, da Olimpíada, ou seja, era o uniforme da derrota, né, de uma seleção patética no futebol, como é a seleção brasileira hoje, absolutamente desmontada. É o uniforme do bolsonarismo, né? E ele não obteve, veja bem, aquela convocação, né, o que é que a gente está vendo nas redes do bolsonarismo. Não é uma adesão em massa, é uma adesão. Os que vieram de maneira mais direta, né, e imediata aderir à convocação dele foram os deputados investigados, né? Aquele lá do Ceará, o André Fernandes, que está investigado no caso, o Nicolas Ferreira, né? Aquela deputada que é indígena do Amapá, né? Que também é investigada no inquérito. Ele não obteve a adesão sequer, né, dos mais celerados governadores bolsonaristas, como o de Santa Catarina, né, como o Zema, como o próprio Tarcísio em São Paulo, a quem caberá dar a estrutura. E acho também que o Bolsonaro foi advertido. Como ele sabe que é burro, mas ainda assim não ouve ninguém, né, ele certamente ouviu alguns alertas
de alguns dos advogados que o atendem. Não estou falando aqui do Fábio Weingarten, que é um dublê de advogado, como eu já falei, né? Eu estou falando de advogados, de fato, que entendem do direito. Naquele palanque que ele pretende montar na Avenida Paulista, não poderá ter nenhum dos outros investigados que estão com ele no mesmo caso, né, dos atos antidemocráticos e da incitação ao golpe de Estado, né, e da abolição do Estado Democrático de Direito. É uma manifestação muito delicada para ele na execução, porque durante a execução ele pode cometer crime, sim. Né? Então, eu vejo, voltando ao ponto inicial, eu acho que a publicação dessa foto da traíra é o começo de um recuo, e ela é um recado direto para o Tarcísio, né, que me parece não ter embarcado. E eu fico pensando assim, qual político que vai querer sair ao lado do Bolsonaro, né, no meio desse furacão? É bom sair na foto ao lado dele nessa altura, né, Márcio? O anúncio dessa manifestação, essa convocação feita pelo Bolsonaro, significa uma mudança de tática dele, né? Ele alterou a forma de combater ou se defender. Alguma coisa ele o faz fazer essa manifestação. O que será que está por trás disso? Há várias possibilidades. Né? Primeiro, aferir suas forças, como já foi falado aqui, medir qual é o tamanho do apoio que ele tem, o apoio popular nas ruas, sem dúvida, mas significa que ele quer partir para um combate, mesmo que, digamos assim, mudo, em certo sentido, tomando cuidado com as palavras, para não caracterizar que ele possa estar incitando, embora esteja incitando, a uma rebelião ou a um tipo de descumprimento das leis, mas ele, sem dúvida, concluído que ele vai preso mesmo, e agora ele precisa montar o caso da prisão. Montagem de uma narrativa, que ele está se dedicando a isso. Segunda coisa é que ele também, ao aferir ele vai aferir também com quem ele não pode contar. Ou seja, e especialmente no caso, a situação é particularmente complicada para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio vai comparecer? Essa é a grande dúvida. A presença ou a ausência do Tarcísio é definitiva ali, em relação à posição política do governador e do próprio sucesso da manifestação. Eu acho até que ele vai comparecer, o Tarcísio. Acho que ele aparece lá. Empresta o seu apoio àquele líder, o presidente, que o ajudou na eleição para São Paulo. Mas essa é uma grande incógnita. E quem mais não vai comparecer e quem vai comparecer? Então, como teve o 7 de setembro, teve o 8 de setembro também. Agora vai ter o 25 de fevereiro e vai ter o 26 de fevereiro também. É bom ele se preparar para o 26 de fevereiro, porque as coisas podem acontecer com ele no dia seguinte. As palavras têm efeito.